Leonardo, quando você olha para a sua história aí toda, essa história de tanto sucesso, hoje vocês estão aí, né, empregando mais de 20 mil pessoas, uau, né, ajudando as pessoas. A gente que é empresário, a gente tem que lembrar que quando a gente gera um emprego, a gente está ajudando a pessoa a pôr comida na mesa, está ajudando a pessoa a alcançar um sonho, está ajudando a pessoa a ter dignidade, né? Tem milhões de pessoas desempregadas ainda, milhões de pessoas numa situação social tão difícil, né? Então, cara, é nobre demais. Parabéns, irmão. Gerar mais de 20 mil empregos é impactar muito o Brasil. Quando você olha para toda essa história empreendedora de muito sucesso, que lição que vem muito forte assim no seu coração que você poderia compartilhar para quem tem hoje 10, 20, 50, 100, 200 funcionários? Sabe, o que o Leonardo de hoje talvez falaria para o Leonardo lá de trás, quando comprou as 2 Kombi-véia com o pai e o irmão, começou a vender detergente na rua? Cara, tem um roteirozinho, Marcão, que eu já tenho na minha cabeça, que eu até gosto de falar para as pessoas, cara, que talvez hoje seja a minha grande modelagem mental de tudo que eu errei de lá para cá. Sempre lembrando o seguinte, toda vez que você está passando por uma dificuldade dentro do seu negócio, significa que você é escravo de algo que você não está sabendo. E tem uma coisa aí chamada curva de aprendizagem, que você tem que procurar aprender rápido. Quanto mais rápido você aprende, mais você desenvolve o negócio. Mas o que eu acredito hoje como negócio? Primeiro passo para a pessoa montar um negócio é ela ter clareza de propósito, missão, visão, valores. E eu não abro mão disso. Isso para mim é o primordial, é o ponto 1. Cara, você ainda nem está vendendo nada. Tenha clareza dos seus valores, dos seus princípios, das coisas que você acredita e não acredita. Se o Marcão vier me falar alguma coisa aqui, se você vier me falar eu não concordar, Marcão, eu vou te falar na hora, Marcão, não concordo. Por quê? Porque eu já tenho clareza disso. E muitas vezes o empresário fica perdendo tempo porque não sabe o que acredita. Segundo ponto, Marcão, é que eu comecei muito sem plano. Apesar de vir uma empresa tão estruturada igual a Coca-Cola que eu trabalhava, cara, eu fui, um termo que você usou, eu fui tocando a força bruta. Sabe aquele que você acorda de manhã e fala assim, cara, eu vou fazer acontecer porque eu sou bom, não sei o que, tá, mas quando você vai vender? Qual que é a sua estratégia? Como você vai fazer? E às vezes a gente fica, eu vou fazer. Como? E eu vejo muito empresário que não tem o como. Terceiro pilar, que eu não abro mão, implantar cultura organizacional, e eu vou colocar uma palavrinha a mais, cultura organizacional de vendas. Qualquer empresa que você for montar, você, a partir do momento 1, o cara do financeiro que você contratar, você falar para ele assim, cara, deixa eu te explicar uma coisa. O financeiro só existe dentro dessa empresa para a gente receber mais rápido, para a gente ter os números certinhos, para mim vender mais. A controladoria controla os números para me apresentar, para mim ver o resultado, para mim traçar a estratégia para fazer eu vender mais. A logística só existe para entregar mais rápido, para mim fazer mais sellout, para fazer eu vender mais. Implantar uma cultura organizacional de vendas, que as pessoas consigam entender que na hora de entregar um relatório, tem um relatório aqui e tem um cliente aqui, o cliente é mais importante que o relatório espera um pouquinho. E eu vejo muitas empresas, igual você falou, né, a cultura do cara que cobra o vendedor, que cobra o time, mas ele mesmo trata o cliente mal. Então, é o cliente no centro e do cliente para fora você fazer os movimentos. Então, propósito, cultura, método de trabalho. Legal, sensacional. Marcão, sabe, eu já passei tanta dificuldade porque não tinha um método de trabalho, sim, aquela questão assim de simplesmente acordar. E quando eu digo método, estou querendo falar assim, cara, uma simples reunião de governança. Você vai fazer uma reunião? Quem vai participar da reunião? Está lá na ata. Você vai fazer uma reunião? Quanto tempo dura a reunião? 2 horas? Cara, é 2 horas. Não é 2 horas e meia. Quais são as pautas da reunião? Essa. Eu quero entrar nesse assunto? Não está na pauta da reunião. Porque eu percebo assim, eu estou citando uma reunião como exemplo, porque você entra em reuniões intermináveis com assuntos que não estavam em pauta e de repente você fala assim, eu não tenho método de reunião, não tenho método de gestão, não tenho método de nada. Cara, você só vai para a empresa e existe lá, você toca o seu dia a dia sem saber o que acontece. Então, quando você vem para essas bases, e aí tem outras coisas que eu acredito, cara, meritocracia. Eu comecei um negócio, e por começar um negócio muito pequeno, eu comecei um negócio, Marco, que eu acreditava na cultura da mediocridade. Não, quanto que eu tenho que pagar para o cara? O mínimo possível. Hoje, sabe como eu penso? Eu tenho que pagar para o cara o máximo possível. Porque se o cara estiver bem, eu estou bem. Porque se o cara estiver bem, a empresa está bem. Porque se o cara estiver engajado, ele vai fazer o plano acontecer. Então, são
muitos pequenos detalhes que vão te levar para alta performance. Por isso que de repente fala assim, cara, o cara foi e caiu. É muito mais fácil. Talvez hoje o que eu fiz em 14 anos eu faria em 3, em 4, em 5, mas eu não levaria os meus 14 anos pelo conhecimento que eu tenho. E aí, se eu bato em conhecimento, a provocação que eu deixo para o empresário é a seguinte, cara, o quanto você está se preparando? O quanto você está participando de um programa igual o Acelerador para ir lá? E sempre lembrando, cara, você não vai lá para voltar com 50 mil folhas, você está lá para ouvir uma frase que muda todo o seu negócio. E eu vou lá no Acelerador, né? Vou lá no Acelerador mês que vem que eu quero aprender um pouco. Eu sei que alguma coisa lá eu vou trazer para dentro dos meus negócios Será uma honra, um dos alunos mais ilustres aí do Acelerador Empresarial. E eu quero que me trata como aluno mesmo. Vou participar das dinâmicas, vou fazer tudo certinho. E talvez o Janguier vai nessa turma agora que também, de outubro. Ele também estava agendando. Ele falou, outubro, novembro ele vai. Que bacana. E olha que bonito, né? Pessoas do seu nível, por exemplo, eu já tive lá no Acelerador Empresarial. O Thiago Brunet, a doutora Carla Sarni, né? Você vai estar lá, o Janguier vai, grandes megas empresários, o Denner da V4. O Denner está com mais de 2.000 colaboradores na rede dele também. Você vê grandes líderes, eles são eternos aprendizes. Então, você vir aqui, puxar a galera para o conhecimento e falar, eu vou estar lá fazer, é um exemplo tão bonito, né, Leonardo? Porque, cara, você está com a vida financeira resolvida e aí tem uma coisa que me incomoda às vezes na sociedade, né? A sociedade às vezes taxa o empresário como um ganancioso, um capitalista, e não é verdade. Cara, todo empresário que eu conheço, principalmente os maiores, tá empreendendo para gerar um impacto, porque 5, 10, 50, 100 milhões a mais na conta bancária não vai mudar o padrão de vida, não vai mudar. É claro, te dá um luxo a mais ou outro, enfim, mas não impacta a tua felicidade. Não, né? não. E eu sei que você está no jogo do impacto, do propósito, que você é um grande líder, por isso que você se coloca nessa condição de aprendiz e está aí disponibilizando o seu tempo para estar aqui, né? Compartilhando com a galera, ajudando e tudo mais. Parabéns, viu, Leonardo? Prazer enorme.